Olá, sejam bem-vindos ao Resenha Simples. Eu sou o Wellington e hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre o primeiro volume do Arquipélago, a terceira parte do Tempo e o Vento. Então, pessoal, eu terminei a segunda metade do Arquipélago, volume 1, que é a terceira parte do Tempo e o Vento. E como eu havia prometido para vocês, eu estou agora fazendo a resenha dessa segunda parte, dessa segunda metade desse livro. Então, só para nos ambientar um pouquinho nessa resenha, vamos lembrar o final da primeira metade do livro, que acaba ali aos 45 do segundo tempo para estourar a revolta de 1923, que foi aquela luta armada que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre os apoiadores de Borges de Medeiros e aqueles que eram contra a sua perpetuação no poder do Estado. Então, a primeira metade do livro acaba ali, e agora a segunda metade do livro nós estamos no início da campanha que Rodrigo fará em apoio a Assis Brasil, o concorrente de Borges de Medeiros, e o início dessa empreitada, o pontapé inicial, acontecerá com um grande comício que terá como palco o Sobrado, como não poderia deixar de ser. Rodrigo será um dos oradores deste comício e, obviamente, ele deseja toda a estima pública e, para isso, ele será a grande atração do comício e, de fato, ele causa um grande impacto naqueles que estão ouvindo o comício. Afinal de contas, Rodrigo é um excelente orador. Lembra lá do episódio da Câmara dos Deputados? Então, nada mais natural do que ele causar esse grande efeito nos espectadores. Mas uma coisa que eu notei, embora Érico Veríssimo não deixe de lado a sua virtude de inserir seus personagens em acontecimentos históricos reais, me parece que, paralelo a isso, ele começa a trabalhar alguns personagens, trabalhar os personagens de uma forma que ele não fazia antes, especialmente no que diz respeito aos filhos de Rodrigo, talvez até mesmo preparando o leitor para entender esses que serão, acredito eu, posteriormente, os personagens principais, os personagens da fase final dessa saga que é o Tempo e o Vento. Então, por exemplo, ele vem falando ali da campanha política, das caravanas que Rodrigo, com o pai Licurgo, começam a fazer pelo interior do país, relata ali a dificuldade de convencer as pessoas a votarem em outros candidatos que não aquele da situação, as pessoas tinham medo. Enfim, ele continua na narrativa dele a trazer acontecimentos políticos, buscando inserir esses acontecimentos locais, fictícios, a acontecimentos regionais, a acontecimentos do estado do Rio Grande do Sul que foram reais, mas de repente parece que há uma quebra, pelo menos para mim não me pareceu algo muito contínuo, que é quando ele, no capítulo seguinte, ele narra o episódio da boneca de Alicinha, que aconteceu ali entre os filhos, ainda crianças, do Rodrigo Cambará. Mas talvez esse evento, digamos, pitoresco que aconteceu ali com as crianças, tenha sido a maneira pela qual Érico Veríssimo começou a trazer para o leitor aspectos psicológicos, de personalidade dos filhos do Rodrigo Cambará. É um episódio bem engraçado até. Na verdade, tudo acontece ao redor da boneca de Alicinha, uma boneca que ela havia ganho no Natal do ano anterior. E nesse momento já surge uma nova personagem, que é Silvia, e ela está brincando com a Alicinha. As duas chamam um outro personagem novo, que é o Zeca, para brincar com elas. Zeca é muito amigo do Eduardo, o filho caçula de Rodrigo, e eles estão ali brincando de médico, de comadre, com a boneca, quando de repente Zeca pega a criança, leva para Eduardo e Eduardo se tranca no quarto e só sai de lá depois que Turíbio arromba a porta e toma a boneca dos seus braços. Todas as crianças estavam com medo, na verdade, de que Eduardo cumprisse a sua promessa de degolar a boneca de Alicinha. Érico Veríssimo, então, nesse evento pitoresco que aconteceu com as crianças, ele começa a moldar a personalidade de cada um deles. A Alicinha
é uma criança extremamente mimada, que é a menina dos olhos de Rodrigo. Então ela se sente realmente uma princesa e trata a todos como vassalo, especialmente as suas amiguinhas. E entre essas amiguinhas está a Silvia, que é uma criança pobre que frequenta o sobrado e que tem uma grande fascinação pela Alicinha. Tudo que a Alicinha faz, a Silvia admira demais. Mas Silvia é sempre tratada pela princesinha do sobrado como uma serva mesmo. E não de forma inconsciente. Na verdade, a Alicinha ela tem muita noção. Ela faz com que a Silvia espere, sofra longas esperas, esperando um simples olhar, um simples chamado. Então, só nesses detalhes, Érico Veríssimo já começa a dar uma noção de quem é a Alicinha. E Érico Veríssimo também nos apresenta nesse episódio o Zeca, que foi quem raptou a boneca e entregou a Eduardo. Ele, na verdade, é filho de uma empregada do sobrado. E ao final desse imbróglio pueril, Maria Valéria descobre que quem entregou a boneca para o Eduardo foi o Zeca. E vai na direção dele para dar-lhe umas boas palmadas. E é impedida por Turíbio. E nesse momento o autor deixa aqui como subentendido que ele seria filho do Turíbio. É interessante também notar nesse momento da narrativa a atitude do Eduardo, o filho mais novo. Enquanto todos achavam que ele se trancou no quarto para degolar a boneca, como ele havia prometido, na verdade o que ele queria era ficar abraçado com a boneca de Alicinha. É como se ele tivesse um grande amor por ela, uma paixão enorme. Eu me lembro que no vídeo anterior eu falei que ele era marcado por grandes paixões, por seguir ideais de forma apaixonada. E nesse momento, Érico Veríssimo ele nos mostra que desde a infância Eduardo já tinha essa tendência. Mas não podemos esquecer de Floriano, o filho mais velho de Flora e Rodrigo. E é interessante como o Érico Veríssimo vai pincelando a personalidade de Floriano desde a sua infância, como uma criança que sempre vivia afastada, buscando estar mais recolhido, buscando um isolamento maior, um pouco desconexo com a sua família. Além disso, ele também mostra como Floriano, desde a infância, buscava como que se adaptar à circunstância para agradar a todos. O episódio do Natal, no qual ele já sabia que o Papai Noel era o dono de uma confeitaria, ele finge que ainda acredita em Papai Noel só para, digamos, não estragar o momento ou para que os pais não ficassem decepcionados, já que preparava uma grande surpresa que era a chegada do Papai Noel no Natal. Então, não de forma tão incisiva como nesse episódio da boneca, o Érico Veríssimo vai ao longo do tempo, de uma forma cada vez mais crescente, dando muita atenção aos filhos do Rodrigo Cambará, como que para moldá-los para o leitor. Mas dito isso, vamos voltar um pouquinho na história em si. Após esse episódio, acontecem as eleições no Rio Grande do Sul. Borges de Medeiros vence, ou vence de forma, digamos, não muito lícita. E dada a confusão da cidade, Rodrigo e Turíbio começam a se envolver em brigas. Licurgo os orienta a irem para o Angico, a fazenda dos Terra Cambará. E nesse momento nós voltamos a ter contato com a já famosa inconstância de Rodrigo. Ele chega aborrecido à fazenda, ele não gosta do local porque é um local sem conforto, é um local de móveis velhos, é um local feio, e ele está ali desconfortável, insatisfeito com a situação, gostaria de ter ficado na cidade, mas não mais que de repente, após vislumbrar um sinal da natureza, Rodrigo muda completamente de ideia. Ele já quer levar os filhos para lá, ele quer passar uma temporada enorme lá, na verdade ele quer criar os filhos lá, já pensa em passar a escrever sobre a beleza rural do Rio Grande do Sul, sobre os homens do Rio Grande do Sul, ou seja, muda completamente o seu temperamento, o seu pensamento em relação a estar na fazenda. Alguns dias depois, ele recebe os jornais da cidade, os jornais de Porto Alegre, que falam da Revolução, que falam dos acontecimentos políticos, e já muda completamente. Ele já acha que é um absurdo ele estar ali, aquele local afastado,
longe dos acontecimentos, então ele começa a planejar voltar para a cidade, ir para Porto Alegre. Então toda a volatilidade do Rodrigo Cambará está presente neste momento da narrativa. Uma outra coisa que acontece também nessa estadia de Rodrigo no Angico é que ele lembra do episódio da Tony Weber. Na verdade, me pareceu que essa foi a primeira vez que ele voltou à fazenda desde o suicídio daquela que tinha sido a sua amante. Então ele se lembra, de tudo que aconteceu e tem ali como que a sensação de que tudo apenas parece uma história triste que já não o afeta tanto. Nesse momento do livro, Érico Veríssimo faz um salto a 1945, nos levando àquele momento no qual Rodrigo voltou a Santa Fé após Getúlio Vargas ter sido deposto do cargo de presidente. Então ele está ali acamado após os ataques cardíacos que o acometeram, e é um momento no qual Rodrigo começa a pensar muito na morte, mas até mesmo pensando na morte, Rodrigo é vaidoso, ao ponto dele achar que ninguém teria a capacidade de fazer um belo discurso no seu funeral, porque somente ele seria capaz de falar sobre ele mesmo. É incrível como o Érico Veríssimo tem realmente essa característica fatalista. Os seus personagens permanecerão os mesmos do início ao fim, e a vaidade de Rodrigo não o abandona nem mesmo quando ele pensa na morte e está tão próximo da morte. Nesse momento, Rodrigo Cambará é finalmente liberado para receber visitas pelo seu médico, e só para deixar registrado, o médico é o Dante, o menino que ele ajudou 20 anos antes, e a primeira dessas visitas são os pais de Flora. Flora até então não havia entrado no quarto para saber como Rodrigo Cambará estava. Minto, na verdade, da porta, sem nem mesmo olhar para Rodrigo, ela perguntava como ele estava. E nesse momento em que os pais dela vão visitar o paciente, ela entra também pela primeira vez no quarto de Rodrigo Cambará. E existe ali uma situação, um clima extremamente desagradável. Rodrigo se pergunta se eles sabem de todas as suas traições à Flora. Então, na verdade, a conversa é cheia daqueles lugares comuns para preencher o vazio do silêncio. No final do dia, no início da noite, após terem acontecido outras visitas, Rodrigo recebe o seu grande amigo Tio Bicho. Enquanto eles estão conversando, entram no quarto Eduardo e o irmão Turíbio. Como assim? O Turíbio? Irmão do Rodrigo? Não. Irmão Turíbio. E quem é esse? O novo personagem? Também não. Irmão Turíbio, na verdade, é o nome de consagrado do Zeca. Sim, aquele que lá em 1922 ficou subentendido que era filho do Turíbio. E nesse momento da história, Érico Veríssimo revela que de fato ele era filho do Turíbio e que, para a tristeza de seu pai, ele decidiu ser um irmão consagrado, ele decidiu ser um Frei. O problema é que ninguém o chama pelo nome de consagrado no sobrado, todo mundo o conhece como Irmão Zeca. Então estão ali eles conversando quando chega Floriano, o filho mais velho de Rodrigo. E nesse momento, Érico Veríssimo faz uma coisa bem interessante. Através de Floriano, ele vai dar sentido ao nome da terceira parte do Tempo e o Vento. Pela boca de Floriano, nós vamos entender por que o título dessa terceira parte é Arquipélago. Num dado momento da conversa em que eles estão ali num debate político, ideológico, Eduardo defendendo, obviamente, o comunismo, o irmão Zeca defendendo a visão da igreja. Vamos lembrar que o tio Bicho ele é anarquista, também defendendo o anarquismo, e, por seu lado, o Rodrigo está defendendo o quererismo. Eu não posso deixar de dizer o quanto Érico Veríssimo ele volta ao tema dos regimes totalitários. Então, se por um lado o Eduardo defende o comunismo, Lenin e Stalin, Rodrigo defende o quererismo, que foi o movimento que nasceu dos apoiadores de Getúlio Vargas quando ele foi deposto do cargo de presidente. Então, houve um movimento nacional daqueles que queriam que Getúlio Vargas permanecesse no poder. Então, por isso, quererismo, segundo Rodrigo Cambará, foi um movimento que uniu todo o Brasil e que
as nações e que a humanidade precisava de grandes líderes, sim. Nesse momento, Rodrigo incita seu filho Floriano a se posicionar em relação a essa questão política ideológica, já que Floriano sempre fora conhecido como aquele que sempre permanecia em cima do muro nessas questões. E Floriano vê nisso uma grande oportunidade para expor não só aquilo que ele pensa, mas talvez aquilo que ele também é. E ele começa então a descrever aquilo que ele acredita ser o caminho para a humanidade, para ela superar as dificuldades que ela enfrenta, para que ela possa evoluir mais, para que os homens possam conviver em paz. Ele começa então essa exposição negando uma afirmação de Thomas Merton, que diz que homem algum é uma ilha. E Floriano diz que, na verdade, os homens são de fato uma ilha. Cada homem é uma ilha e todos os homens formam um arquipélago. Lembrou do nome do livro? E a partir dessa premissa, ele começa a dizer que todos os homens buscam alcançar o continente. Todos os homens, como a ilha, buscam o continente. E às vezes na busca por esse continente há uma pertença. Na verdade, Floriano diz que os homens buscam pertencer a um grupo. Nessa busca, às vezes os homens se deixam levar por regimes totalitários. Seja Stalin, seja Getúlio Vargas. Ou seja, as pessoas acabam buscando nesses personagens, nesses salvadores da pátria, um modo de pertencer a um grupo. Às vezes até mesmo para isso abrindo mão da sua liberdade, da sua maneira de pensar. E duas coisas nós poderíamos tirar deste momento da saga. Uma diz respeito à própria obra e outra diz respeito à realidade que nos envolve. A primeira é o seguinte: parece-me que nesse momento Érico Veríssimo ele começa a unir toda a sua saga. Não custa lembrar que a primeira parte do Tempo e o Vento se chama O Continente. E é como se Floriano, que é essa ilha dentro da sua família, ele é aquele através do qual todo esse futuro vai se unir ao início da família Terra Cambará, que está lá na primeira parte chamada O Continente. Essa é uma visão minha, não quer dizer que seja isso não, mas foi uma impressão que eu tive quando eu li este momento do livro. E a segunda coisa de respeito, digamos, à atemporalidade de Érico Veríssimo. Na verdade, a capacidade de Érico Veríssimo de traduzir na sua obra a tendência que nós vemos em muitas pessoas na atualidade. Essa busca por um salvador da pátria. E nessa busca as pessoas acabam endeusando políticos, filósofos, líderes religiosos, colocam essas pessoas em patamares nos quais elas não podem ser contestadas, no qual elas não podem ser repreendidas ou até mesmo questionadas. Então esse trecho do livro me fez pensar o quanto essa tendência a buscar líderes no qual se possa aninhar debaixo dos braços, fugir das responsabilidades das escolhas, o quanto essa tendência é muito presente em muitas pessoas na atualidade. Então, depois desse colóquio filosófico que envolveu Rodrigo, Eduardo, irmão Zeca, tio Bicho, Floriano, Érico Veríssimo nos joga em sua sanfona temporal e nos leva agora até 1923. Nesse momento, Borges de Medeiros está assumindo o governo do Rio Grande do Sul, está começando uma epidemia de peste bubônica no estado do Rio Grande do Sul e começa a afetar também a cidade de Santa Fé. E em todo o território rio-grandense começam os levantes antiborgistas. Os grandes chefes latifundiários da cidade de Santa Fé se reúnem, começam a recrutar pessoas para fazerem parte dessa investida contra o governo de Borges de Medeiros e se reúnem no Angico. Para lá se dirigem Flora, Maria Valéria, o Rodrigo, as crianças, Turíbio, Licurgo, os chefes das grandes famílias estão todas no Angico. E nesse momento a gente tem contato com o grande orgulho de Licurgo. Ao longo de vários dias, de várias semanas que se passam na história, Licurgo ele vai dizendo que é preciso ter calma, não se pode apressar um movimento revolucionário, é necessário fazer as coisas sem precipitação. Uma vez que ele foi, digamos, eleito o líder desta revolta
em Santa Fé, os outros chefes de família ficam aguardando a sua decisão de partir para ação. E Licurgo vai protelando a ação até que Alvarino Amaral decide abandonar o Angico e se unir às forças revolucionárias que estavam cercando uma outra cidade no Rio Grande do Sul. E quando Alvarino Amaral vai embora, Licurgo, horas depois, diz: essa é a hora de nós começarmos a atacar. E nesse momento é bom que o leitor esteja atento que a família Amaral foi aquela que cercou o Sobrado lá na Revolução Federalista e que fez Licurgo e a família passar dias e dias trancados dentro de casa, resistindo à investida dos gasparistas. Então vejam só como o orgulho de Licurgo faz com que ele atrase até mesmo uma ação militar para que não tenha o desprazer de conviver com aquele que cercou a sua casa décadas antes. E a partir desse momento eles saem do Angico e passam a peregrinar no interior do estado, resistindo, fazendo uma resistência à política borgista. E Érico Veríssimo coloca todo esse movimento militar de revolta meio que disperso ou afastado das notícias do resto do estado. Talvez por dois motivos. Um, para retratar como era difícil a comunicação entre as colunas revoltosas dentro do Rio Grande do Sul. E outra, talvez por aquilo que ele revelou numa entrevista, na qual ele disse que o final da saga foi mais difícil de escrever porque, diferente do início lá do continente, das missões, ele tinha muitas informações e existiam muitos dados históricos já registrados. Então ele não podia deixar a imaginação dele voar, deixar a imaginação dele fluir sem que essa imaginação tocasse nos pontos de realidade. E como eu disse um pouco atrás, Érico Veríssimo ele começa a dar um enfoque maior nos seus personagens. E um personagem que para mim foi uma grande revelação que ele dá um enfoque é Flora, a mulher de Rodrigo. Eu confesso que desde quando Flora entrou na história eu tinha uma certa, digamos, má vontade com ela. Não porque ela fosse uma pessoa má, mas porque parecia uma mulher sem ação, sem firmeza, só estava ali para preencher o ambiente ou até mesmo a história. E aí Érico Veríssimo mais uma vez dá uma lição de literatura e insere Flora na história de uma maneira que se começa a pensar na presença dela em todos os outros episódios da saga de uma maneira completamente diferente. Enquanto todos os homens da família estão lá guerreando, andando pelo estado, fazendo a revolução, as mulheres estão em casa. E num determinado momento Flora se põe de frente ao retrato de Rodrigo. E aí Érico Veríssimo revela que ela sabia de tudo. Ela sabia do caso de Rodrigo Contoni, ela sabia das traições do marido. E o autor nos presenteia, através de Flora, a melhor descrição de Rodrigo Cambará. Eu creio que nem mesmo o leitor mais perfeccionista conseguiria descrever Rodrigo Cambará como Flora descreve. Ela percebe que ele é vaidoso, que ele é impulsivo, que ele deseja a estima pública. Ela percebe que ele não consegue se segurar quando vê uma mulher bonita perto dele, que ele muda a feição, que ele muda a maneira de ser, a maneira de se portar. Ela vê a ingenuidade dele de achar que as pessoas ao seu redor não percebem essa mudança de comportamento. Então ela descreve e sintetiza o que Rodrigo é de fato, de uma maneira perfeita, de uma maneira sublime. Agora, o que para mim fica um mistério é por que Flora, que nesse momento já sabia das traições de Rodrigo e que está sofrendo por ele estar na guerra, o que mudou para que ela mal falasse com ele e mal falasse o nome dele quando eles retornam em 1945 para o Sobrado em Santa Fé? Fica para mim essa dúvida do que aconteceu de tão sério no período que eles ficaram no Rio de Janeiro para que houvesse essa mudança tão brusca em Flora. Terá sido o cansaço dessa situação? Terá sido o fato das atitudes de Rodrigo começarem a ficar muito públicas, como num determinado momento a própria Maria Valéria flagra Rodrigo agarrando a filha de um confeiteiro da cidade dentro do sobrado? Então isso faz parte de um dos mistérios que Érico Veríssimo coloca no autor. E é incrível essa capacidade
do Érico Veríssimo, de manter o suspense, de manter a curiosidade do leitor numa saga de 7 livros, o que é muito importante, porque se não houvesse essa virtude do autor, naturalmente o leitor deixaria a leitura em algum momento, já que não existe suspense, já que tudo é revelado, já que não existe o que acontecerá depois. Mas Érico Veríssimo não, ele faz com que o leitor tenha essa expectativa. Para mim, saber o que mudou tanto para que Flora mudasse tanto de atitude com Rodrigo. Um outro mistério diz respeito à própria Maria Valéria. Mesmo nesse momento no qual Érico Veríssimo começa a fazer essa visão mais profunda dos seus personagens, Maria Valéria continua uma incógnita. O que se passa dentro dela, o que ela pensa, por que ela é tão fria, por que ela é tão dura, por que ela é tão prática, o que aconteceu entre ela e o Licurgo, além do cerco do sobrado. Um outro mistério é a morte do Turíbio, e aqui não tem nenhum spoiler. Desde o retrato, a segunda parte do Tempo e o Vento, Érico Veríssimo deixa claro que Turíbio morreu. Só que já se passaram praticamente 3 volumes da saga e não se sabe como Turíbio morreu. Uma outra morte que também é misteriosa é a morte de Alicinha, que fica bem clara nesse primeiro volume do Arquipélago. E para desvendar todos esses mistérios só existe uma saída: continuar lendo essa maravilhosa saga. Agora eu parto para o volume 2 do Arquipélago. Eu pretendo fazer, como nessa primeira parte, dividir em 2 resenhas. Então espero em breve que nós nos encontremos para continuar conversando sobre O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. E se você gostou dessa resenha, clique lá em gostei. Não se esqueça também de subscrever-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade do Resenha Simples. Um forte abraço, até a próxima.